Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour aqui pelas plantas. Aqui eu tenho algumas plantas que eu fiz o replante recente, tem Monstera Dansoni, Jiboia Joy, chifre de veado. Peguei essa mudinha, coloquei aqui nessa madeira já tem alguns meses. E agora que ela começou a sair a primeira folhinha. Aqui eu tenho Alocasia, tem Dracena, tenho Árvores da Felicidade. Olha, gente, essa aqui é uma planta de resgate. Encontrei alguns galhos na rua. Fiz várias mudas. É uma planta que enraiza muito fácil. Enraizei direto no substrato. E aqui eu tenho essa outra. Essa eu ganhei uma muda e ela já cresceu bastante. Essa também. Eu fiz o replante recente. Essa variegata. Passei ela aqui para essa lata, que ela estava em um vasinho menor. E olha o quanto ela cresceu. Está bem bonita. E recentemente eu ganhei essas mudinhas. Olha que linda. Essa é bem diferente. E tem essa outra aqui. Por enquanto eu deixei as duas aqui no mesmo vaso. Daí depois, quando elas ficarem maiores, eu separo, coloco em um vaso maior. Aqui eu tenho um croto que adquiri recente. Plantei aqui na lata. Alocasia, Filodendro Brasil. E aqui eu tenho algumas pendentes. Tenho esse dinheiro em penca e tenho o dólar. Gente, eu dei uma organizada boa aqui no quintal. As plantas, elas estavam no chão. Eu retirei elas do chão. Gente, aqui ainda está chovendo bastante. Nessa época, assim, de chuva, aparecem muitos insetos. Então, eu voltei os cavaletes, coloquei as plantas. Olha aqui os crótons. Retirei todas as plantas do chão. Aqui eu improvisei uma bancadinha e coloquei os caládiums e crótons. Daí ficou assim, olha. Ficou muito bom. Aqui os arranjos que eu fiz na caixa de isopor. Coloquei um aqui e o outro aqui. Aqui nós temos mais crótons. Trouxe essas peperômias pra cá. Aquelas vão pegar mais claridade. Pileia. Separei esse ficus ficava junto com umas outras plantas, junto com os crótons. Eu plantei ele nesse vasinho aqui, um vasinho que estava dracena. Essa arara ficava aqui, eu coloquei ela pra cá. Olha, ficou bom. Aqui eu tenho algumas epícias, pileia. Cingônio rosa. Tenho também o cingônio verde. Olha como tá bonito, cresceu bastante. Aqui eu tenho o cingônio variegata. Coloquei ele aqui porque ele tava pegando um sol, não tava tão bonito. Daí eu coloquei ele aqui. E aqui eu tenho algumas, tem essa suculenta, tenho bromélia. Aqui eu tenho mais um cingônio. Aqui nesse cantinho eu tenho dólar, tenho Calicia fragans variegata e tenho aqui esses filodendros. Aqui eu tenho uma escada com algumas plantas. Esse costos veio parar aqui novamente. Fiz uma poda nele porque ele estava muito grande e estava amarelando as folhas. Daí eu podei, olha. Podei ele aqui. Cortei alguns galhos. Fiz algumas mudas. Aqui eu tenho um filodendro. Tenho a alocasia, a glaonema. Mais filodendros. Tenho esse filodendro. Eu fiquei com ele por muito tempo em um vasinho menor. Ele não se desenvolvia. Aí eu passei para esse vaso maior.
E olha só, tá bem bonito, cresceu bastante. Aqui mais um filodendro. Aqui eu tenho o filodendro prata. Aqui eu tenho dracenas. Tem essas duas dracenas aqui nesse vaso. Alocasia. Essa alocasia, ela brotou aqui, como vocês podem ver, bem no cantinho do vaso. E comigo ninguém pode também. Aqui eu tenho um caládio. Meus caládios estão entrando em dormência. Aqui o costo sanguíneo. Esse tá bonito. Esse também tá precisando de fazer uma poda. Ou colocar um tutor para amarrar, porque quando chove ele pesa e ele deita. E olha, gente, as folhas é bem sensível. Essa é uma planta bem sensível. Só o peso das folhas já faz com que elas quebrem. Aqui tem algumas plantas pendentes. Peperomia variegata, tem samambaia. Samambaia do Amazonas. Aqui eu tenho samambaia holandesa. E aqui mais plantas pendentes. Isso aqui caiu um galho aqui, gente, e olha só o que virou. Tá aqui junto com a samambaia. Tem samambaia e tem orquídea aqui nesse vaso. E eu nem tirei, deixei por enquanto. É bom que ele retenha a umidade para a samambaia. Aqui eu tenho lírio da paz. Esse lírio, ele ficava dentro de casa. Daí, como ele aumentou muito, eu trouxe. Ele é plantado aqui nessa lata. Meu espaço lá na garagem estava muito pouco, então eu trouxe ele para cá. Aqui eu tenho algumas orquídeas. Aqui eu tenho um cataceto. Tenho uma catleia. E aqui eu tenho a orquídea baunilha. Essa aqui, ela tem bastante tempo que ela tá aqui. E ela tá bem em cima. Acho que não dá pra ver, mas ela tá lá, olha, no limoeiro. Aqui samambaias. E aqui, olha a situação da samambaia, as lagartas. Mas ela tá brotando, olha, tá saindo folhas novas. Ela tava muito bonita, mas aí as lagartas comeu praticamente todas as folhas. Aqui eu tenho essa dracena, que tá enorme. Fiz o replante recente aqui do chifre de veado. Olha já a folhinha que tava bem pequena. Olha o quanto já cresceu, já tá saindo uma outra folha. Aqui eu tenho samambaia. Essa samambaia é... não sei se é samambaia comum. Samambaia que brotou aqui junto com a orquídea. Daí eu plantei ela aqui nesse vaso e ela tá muito bonita. Tem que tirar essa folha. Aqui uma outra. Olha, essa aqui a lagarta passou por aqui também, ó. Essa samambaia, ela é muito perseguida pelas lagartas. Essa aqui é a mesma espécie dessa, porém o formato da folha é diferente, olha. E lá, ó, a lagarta passou também. Aqui eu tenho a Jamaica, que tá enorme. Aqui eu tenho a costela de Adão, também tá gigantesca. E aqui eu tenho a samambaia prateada. Aqui a alocasia. Essa alocasia... E dias atrás alguém me procurou dessa alocasia. Gente, essa é a alocasia longiloba.
ela fica assim, olha, enorme, cresce bastante. Essa, ela é bem antiga, deve ter uns 2 ou 3 anos que eu consegui, que eu adquiri. E é uma planta que rende muito, já tirei muitas mudas e aqui tem muitas mudas. Olha só, tem bastante mudas, rende bastante. Aqui eu tenho antúrio. Aqui mais antúrios. Tenho esse rosa. Tenho ele branco. Olha esse aqui. Tenho esse aqui que é matizado. Esse aqui tá precisando amarrar aqui. Aqui eu tenho esse laranja. Esse é mini. Tenho ele vermelho. Olha que lindo esse vermelho. E aqui eu tenho samambaias. Eu fiz mudas da samambaia jamaica. Essa aqui eu plantei no substrato comum. Porque eu tenho essa plantada na casca de pinos, carvão e fibra de coco. Essa não tem terra, substrato normal. Mas ela cresceu assim, não é pelo substrato, é pelo tamanho do vaso, que ela tá em um vaso muito grande. Daí aqui eu tenho mais samambaia prateada. Antúrio. Esse aqui, olha, tem a flor grande. Esse ele é lilás. Depois fica assim. Com o tempo fica rosa. E aqui eu tenho mais samambaia. Esse aqui tá precisando retirar algumas folhas, ó. Na verdade, essa aqui precisa de um replante, porque essa samambaia aqui, ela é bem antiga aqui. E o vaso está bem cheio, tem muitas raízes. Essa aqui eu replantei ela recente, a samambaia do Amazonas. Passei aqui para esse vaso de tela. Aqui eu tenho maranta cinza. Olha o tamanho. Com a chuva ela se desenvolveu bastante. Saíram muitas folhas. Aqui eu tenho um antúrio gigante. E aqui eu tenho mais uma samambaia. Olha a flor do antúrio branco. Aqui eu tenho ele branco e tenho rosa. Só que o rosa não tem flor. Só o branco que tá em floração. Aqui mais samambaia confete. Aqui eu tenho asplênio. Olha a situação que tá as folhas da asplênio. Isso aqui é as lesmas que faz isso. Aqui mais samambaia. Aqui o filodendro eu preciso suspender. Tá encostando no chão. Olha o quanto cresceu. E aqui eu tenho essa jiboia que eu preciso arrumar, porque ela quebrou o suporte. Esse aqui era um mini poço. Eu plantei uma mudinha de jiboia e ela tá assim. Olha, já se espalhou aqui, tá? Aqui na jabuticabeira, no chão. Daí eu arrumei esse suporte aqui, vou colocar ela. Aqui eu tenho as avencas. Olha, elas estão bonitas. Aqui mais avenca. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Aqui mais Comigo Ninguém Pode. E aqui eu tenho mais jiboia. Aqui eu tenho orquídea. E aqui o pallet com as íris da praia. Aqui eu tenho uma orquídea Cirtopodium, Selenicereus. E aqui eu tenho essa samambaia que as lagartas não tá deixando ela se desenvolver. Aqui eu tenho o pacová.
Aglaonema, alocasia, chamaedoria. E aqui eu tenho essa alocasia, esqueci o nome. Olha, essa é muito bonita. Agora é que ela tá se desenvolvendo, que ela ficou muito tempo bem lenta. Que mais comigo ninguém pode. Bambu da sorte. Aqui mais comigo ninguém pode. Olha, esse tá lindão. Esse que eu encontrei dias atrás na rua. Quem me acompanha aí com certeza lembra. Olha o tamanho da folha. Esse ele fica enorme. E eu plantei ele num vaso não muito grande. Mas ele já... Primeira folha que saiu, olha o tamanho. Aqui, filodendro. E aqui eu tenho algumas plantas pendentes. As orquídeas. Aqui mais orquídea. E tem essa samambaia que ela sempre brota aqui nos vasos das orquídeas. Esse aqui eu tirei, mas ficou algumas raízes, ela brotou novamente. Só que aqui no vaso ela não se desenvolve, porque aqui o substrato aqui não tem a umidade suficiente para ela se desenvolver. Aqui eu tenho o lírio da paz variegata. Isso eu replantei recente. Aqui eu tenho mais antúrio. Aqui aglaonemas. Pleomele. Aqui mais comigo ninguém pode. Aqui eu tenho maranta tricolor. Esse cantinho aqui, essa maranta, ela tava muito lenta. Eu achei esse cantinho aqui, parece que agora ela tá se desenvolvendo melhor. Aqui eu tenho o filodendro maior. E aqui mais orquídeas. Aqui mais comigo ninguém pode. Tem mais plantas pendentes por aqui. Aqui Monstera Dansone. Alocasia, clorofito. Essa aqui eu podei, essa begônia maculata. Fiz a poda nela, olha, tá bem bonita. Ela tava muito grande e o vaso é pequeno. Aqui eu tenho espadas. Tem esses dois vasos de espadas, são plantas de resgate. Aqui eu tenho o antúrio do Amazonas. E aqui eu tenho algumas bromélias. Aqui nesse cantinho eu tenho o lírio da paz. Essa também é uma planta que eu resgatei na rua. Encontrei um vaso de lírio da paz jogado na rua, peguei. E olha o quanto ele se desenvolveu. Aqui eu tenho o lírio do Amazonas. Aqui a asplênio que eu fiz replante recente. Aqui eu tenho o filodendro pink. E aqui eu tenho algumas begônias. Essas eu replantei recente, elas estão começando a brotar. E aqui eu tenho essa samambaia. Ela tá aqui junto com a bromélia. Essa samambaia também é uma samambaia nativa. Ela é muito bonita. Só que ela cresce muito e aqui eu não tenho muito espaço. Eu pendurei ela aqui. E aqui as minhas... Aqui eu tenho jiboia prateada, aqui pendente. Aqui esse vaso, aqui eu tenho um vaso com o Selene cereus. E aqui as minhas begônias. Tenho essas begônias aqui. Eu tinha mais begônias, eu vendi algumas. Daí agora eu fiquei só com essas. Acho que 4 vasos.
E aqui os chifres de veado, que eu fiz o replante recente também. Passei pro cachepô. Olha, ele nem sentiu. Aqui o outro, que tá maravilhoso. Dias atrás eu mostrei pra vocês as mudinhas que estão brotando. Gente, olha só. Já cresceram. Tem muita mudinha saindo. E essas mudinhas aqui, eu peguei os esporos e joguei aqui, olha. Vocês podem ver que tá um montinho aqui e aqui. Eu peguei daqui, ó. Eu não sabia que era tão fácil de fazer a muda. Tem uma época que isso aqui solta. Antes de começar a chover, tava soltando. Daí eu peguei e joguei aqui. Joguei também em alguns vasos de samambaia. Depois eu quero até ver se na samambaia se brotou. Aqui eu tenho mais samambaias. E é isso, gente. Olha o barulhento aqui. É esse aqui, olha. Gente, esse é o zoio. Bem barulhento. Ele fica solto aqui. Fica na mesma gaiola que as calopsitas. Aí eles ficam soltos. Fica aberto aqui. Eles entram e saem a hora que quer. E aqui eu tenho aslênio. Esse aqui é um vaso de caládio. Mas como tá em dormência, eu coloquei os coleus aqui no vaso. E aqui, para finalizar, o meu cingônio rosa, enorme. Aqui eu tenho mais as plantas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Nos acompanhe lá no Instagram. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!